Canal Pretos FC no YouTube para falar de Silvinho, que vai permanecer no Corinthians. Se vocês gostarem desse vídeo, deem like, por favor. Sempre um prazer muito grande contar com todo mundo por aqui. Silvinho seguirá no Corinthians. Ele tem contrato até 30 de junho de 2022 e o trabalho vai continuar. Cheguei a perguntar a uma pessoa da diretoria, e aí? O Silvinho fica ou não fica, mesmo com grande parte da torcida insatisfeita com o trabalho? Lógico que fica, vamos seguir com o trabalho, ele está mantido. Então tá aí, Silvinho vai virar o ano como técnico do Corinthians. Particularmente, quem me acompanha aqui sabe, eu tenho visto o trabalho do Silvinho como um trabalho de bom para muito bom. Bom para muito bom, porque, vejamos, o Corinthians começa o Campeonato Brasileiro como candidato a ficar entre 10º e 13º, com o time que tinha, com o elenco que tinha. Aí na Copa do Brasil pegou o Atlético Goianiense e o Silvinho estreou exatamente nesses confrontos. E aí perdeu aqui em São Paulo e depois não conseguiu virar. Ali a pressão já era grande, vinda da derrota no Paulista na semifinal para o Palmeiras, com a saída do Wagner Mancini do cargo. Então, o Corinthians tentou o Renato Gaúcho e tentou o Diego Aguirre. O Silvinho foi a terceira opção. Chegou sob uma certa desconfiança, o início não foi legal, mas aos poucos ele começou a dar uma cara para o time, a trabalhar dentro da realidade do Corinthians. Porque antes das chegadas do Juliano, do William, do Renato Augusto, do Roger Guedes e até do João Pedro, que só jogou uma partida lateral direito, mas que chegou para encorpar o elenco, o Corinthians tinha pouquíssima gente. O Corinthians tinha um time titular absolutamente limitadíssimo, um time nota 5 e dito por todo mundo, só com uma defesa boa, do meio para frente uma situação muito dura e com jogadores, até bons jogadores do ponto de vista individual e má fase técnica. Isso aí era claro. O Silvinho chega, começa a arrumar a casa, começa a somar pontos. O Juliano estreia contra o Santos no primeiro turno, perto do final do primeiro turno. Ali o Corinthians já estava entre os 8 primeiros, então já era uma campanha interessante. E aí com as entradas do Renato Augusto, do próprio William, mesmo que o William esteja alternando entre presente e ausente por causa de problemas físicos e clínicos, o Corinthians melhorou bastante, né, com o Roger Guedes e com o Renato Augusto também. Então, apesar de muita crítica, alguma implicância de vez em quando, que isso é normal no futebol, né, o jornalista é rotulado, o treinador é rotulado, o jogador. Então, segue o jogo, segue a vida. O trabalho, eu acho, é o que tem que falar. O trabalho é o que fala. E o trabalho do Silvinho, pelo menos na minha concepção, é um bom trabalho. O Corinthians é quarto colocado. Quarto, eu repito. Se o Duílio Monteiro Alves der uma entrevista amanhã, dizendo o seguinte: não, eu já esperava essa colocação. Mentira, não esperava. Nem ele e ninguém da diretoria. Se o Corinthians ficasse no G8, numa pré-Libertadores, já iria levantar as mãos para o céu. Como quarto colocado, hoje tem 56 pontos, 36 jogos e 15 vitórias. Está 3 pontos à frente do Bragantino, 4 à frente do Fortaleza e 5 à frente do Fluminense. Não pode mais ser alcançado pelo América. Então o Corinthians já está garantido na Libertadores, no mínimo na pré. Eu acho que vai para a fase de grupo direto. Hoje é quarto colocado e tem 2 vitórias a mais que o Bragantino. Então o Corinthians só depende de si. O Corinthians tem o Grêmio em Porto Alegre e o Juventude em Caxias do Sul. Ganhando esses 2 jogos, o Corinthians é quarto colocado sem nenhum problema. E se terminar em quarto, hein, vai ser uma grande vitória. Ah, mas o Corinthians não pode pensar em quarto lugar. Nesse momento poderia sim. Quarto lugar é uma grande vitória. É uma grande vitória e uma grande colocação. E está atrás do trio de ferro hoje, que é o Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Ninguém é melhor que esses 3 times no Brasil hoje. Não tem jeito. E eles são fortes, vão continuar fortes, e o ano que vem vai ser complicado, e para duelar com eles não vai ser fácil. Então o Corinthians tem que comemorar, sim. Pela grandeza não se comemora a vaga em Libertadores. Desta vez é diferente. O time entrou no Brasileiro lutando para não cair. E vai terminar como quarto colocado, bem provável. Então tem que comemorar, sim. E isso se deve também ao trabalho do técnico Silvinho. Então o Silvinho permanece, acho que ele merece. Desempenho dele até agora, 38 jogos à frente do Corinthians, 15 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. Ele estreou no dia 28 de maio, estou vendo aqui até a contabilidade, dia 30 de maio na realidade. Ele assinou o contrato dia 28 e já foi para o campo. Ó. E aí acabou realmente perdendo para o Atlético Goianiense no primeiro jogo,
no primeiro jogo e depois perdendo para o Atlético Goianiense também na Copa do Brasil, no primeiro jogo. Então ele estreou com 2 derrotas para o Atlético Goianiense, a primeira pelo Brasileiro e a segunda pela Copa do Brasil. E depois ele acabou empatando lá em Goiânia e o Corinthians acabou sendo eliminado da Copa do Brasil na terceira fase. Mas é o que deu para fazer. Obviamente que em 2022 as cobranças vão aumentar, o Corinthians vai atrás de um lateral esquerdo, quer vender o Lucas Piton, torcendo por uma proposta pelo Lucas Piton, e o Paulinho está chegando aí para ser anunciado pelo Corinthians. Então, o Corinthians vai encorpar o elenco, mas com contratações pontuais e fortes, buscando o centroavante também, centroavante que chegue para jogar, no mínimo para disputar a posição com o Jô, cara de boa qualidade, senão vai manter o elenco que tem. Vamos aguardar o que o Corinthians pretende fazer. Ricardo Goulart, que já foi colocado no Corinthians, segundo essa pessoa que eu falei na diretoria, por enquanto não tem nada, mas vamos aguardar, que o futebol é muito dinâmico, daqui a pouco algum anúncio pode acontecer. Mas a notícia desse momento aqui no canal é que o Silvinho fica para 2022. Eu acho que ele merece ficar. Canal Pretes FC no YouTube, um grande abraço, saúde para todo mundo e até a próxima.